Graças a Deus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e dizer nesta manhã uma mensagem bem breve para o seu e o meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre a fé, porque a fé ela age na contramão da realidade. E sempre foi dessa maneira, como nós podemos olhar na palavra do Senhor em todos os tempos. A palavra do Senhor ela narra situações que o povo viveu pela fé, e pela fé eles fizeram maravilhas. Então a fé ela não precisa de dados estatísticos para que ela possa se confirmar. A fé é algo sobrenatural. E como é que nós adquirimos a fé, na verdade? Como é que eu faço, pastor, para ter fé? O autor aos Romanos, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé olha só, falando que ela que a fé pelo ouvir, olha só, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando aquele que não muda, quando aquele que é imutável e tudo que fala com precisão, diz algo e nós acreditamos naquilo e aguardamos aquilo, isso é exercício de fé. É isso que Paulo está dizendo, que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus gera em nós essa fé. E essa fé faz eu e você acreditar em coisas que no momento que você esteja vivendo parece impossível. Quer ver um exemplo, um dado bíblico? Quando Deus fala para Moisés que ia tirar o povo dele do Egito, era absurdo aquilo, era surreal aquilo. Jamais aquilo seria possível, porque estamos falando de um povo que estava vivendo na escravidão, 430 anos, o povo já estava acostumado com escravidão, com servidão, com serviço, não tinha nenhum tipo de domínio próprio, não tinha nenhum tipo a autoestima deles, eles não tinham nenhum tipo de sentimento, de valor próprio, porque não tinha como ser dono de nada, era sempre submetido à escravidão. Mas Deus vai e fala para Moisés, e Moisés exerce fé. Ou seja, como Paulo está dizendo, que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então está aqui o elemento que vai fazer você ter fé para vencer as suas adversidades. Então a palavra do Senhor. E aí quando o autor aos Hebreus escreve, ele diz o seguinte, acerca desse mesmo assunto que nós estamos falando, sobre fé. Ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, no momento há a promessa da parte de Deus, e em seguida há a confiança naquele que ouviu a palavra de Deus, e o descanso e aguardando em silêncio, como está em Lamentações. Bom é para o homem ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, em todas as situações, o bom é aguardarmos em silêncio a salvação do Senhor. Quando Deus diz que algo vai acontecer através dos seus profetas, através da sua palavra, isso é exercício de fé. Então nós vemos nas redes sociais nos dias de hoje grandes homens de Deus, pastores, pastoras, homens, pregadores, ministros, ministrando sobre a minha e a sua vida, dizendo: Deus está falando para eu e você exercermos fé, para eu e você acreditarmos que Deus está no controle, que Deus é Deus, que Deus não vai deixar você perecer. E muitas vezes nós andamos angustiados, ansiosos. E Paulo ele escreve uma certa feita dizendo o seguinte: que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam conhecidas do Senhor através da oração e súplica. Ou seja, não devemos andar ansioso.
Então, as 3 situações que nós temos que aprender. Primeiro, depressão. Segunda, viver com Jesus. E terceiro, ansiedade. Então, são 3 situações. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Coisas boas que você viveu no passado, coisas boas que você tinha no passado e que você perdeu, coisas boas que estavam na tua mão no passado e você perdeu. Hoje você lembra daquilo, aquilo te traz depressão. Isso é depressão, quando você perdeu alguma coisa importante lá atrás. Ansiedade é quando você está excesso de futuro. Então, depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro, aquilo que você quer ser e às vezes você está tentando e não está conseguindo, as coisas não estão se encaixando, aí a pessoa começa a ficar ansioso, de repente ele quer fazer uma faculdade, quer estudar isso, quer se programar para isso, quer fazer isso, e as coisas não se encaixam, e começa a ficar ansioso, começa a ficar... ansiedade também é doença, ansiedade também é uma enfermidade, assim como depressão. E o excesso do presente é viver com Jesus. Então, quando você tem Jesus, você já tem o melhor de tudo. Então, você não precisa ficar lembrando de nada do passado, porque eu não tinha lá atrás nada melhor do que eu tenho hoje, que é Jesus. E eu não vou ter nada melhor lá na frente do que eu tenho hoje, que é Jesus. Então, eu não tenho por que eu estar deprimido e eu não tenho por que eu estar ansioso. Amém? Então, excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade, repleto de Jesus, excesso de presente. Amém? Então, isso que nós temos que viver, um excesso de presente. Como é que você está vivendo essa situação, essa quarentena? Aqui, busca aqui. Passa o tempo com a tua família, ora a Deus, busca ao Senhor, medita na palavra. É isso que vai fazer você atravessar essas situações e outras que virão na presença do Senhor. Amém? Espero que essa mensagem tenha te ajudado e que o Senhor Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.